Quantos daqui são discípulos do Senhor? Amém. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos de aprender cada vez mais é acerca de ser discípulo de Jesus, o que é. E também sondar os nossos corações como discípulos, para nós sabermos como é que o diabo ataca. Porque nós vemos... Às vezes temos aquela tendência de que a multidão é que se afastava de Deus. A multidão só vinha por causa dos milagres e depois ia-se embora. Mas quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vemos que essas coisas não aconteciam só com as multidões. Os discípulos também eram testados e também têm que estar sempre a sondar o seu coração. E hoje nós vamos falar, como o Aguinaldo disse, nós vamos ter hoje e no próximo domingo. Hoje nós vamos falar das coisas que os discípulos erraram. E depois na próxima semana a gente fala onde é que os discípulos acertaram. E coisas que aconteceram na vida deles que poderia ter tido um final melhor e não teve por causa de alguns tropeços que foram tendo pelo caminho. Então vamos colocar a quinta marcha, porque são muitas coisas. Estão preparados para entender esta portuguesa a falar? Amém, aleluia, glória a Deus, Deus é mais. Então, uma das coisas que acontece logo no início dos evangelhos é quando houve discípulos que se foram embora porque não gostaram dos ensinos de Deus. Eu não estou a falar de multidão que se afastou de Deus, eu estou a falar de discípulos. A palavra de Deus em João 6... Jesus estava a falar com discípulos e nós vemos alturas em que Jesus estava com 70 discípulos. Quantos é que já leram isso? Que Jesus tinha 70 discípulos. Ninguém achou estranho dos 70, depois houve uma altura que ele só tinha 12. O Senhor Jesus sofreu divisão na igreja. O Senhor Jesus sofreu pessoas que saíram, não porque ele era um mau pastor, mas porque as pessoas não gostaram do ensino dele. E a palavra de Deus diz assim, à vista disso, Jesus estava a dizer, olha, vocês precisam de comer do meu pão, vocês têm que beber do meu sangue, vocês têm que pagar o preço, vocês têm que levar a cruz, vocês têm que servir os outros. E à vista disso, muitos dos seus discípulos, não eram seguidores ocasionais, não eram multidões, eram discípulos. Eles ouviram os ensinos de Jesus e o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, o que fez Pedro ficar... Não foi o Senhor lhe dar um carro, o Senhor fazer-lhe uma promoção no salário, o Senhor dar mais seguidores no Facebook a Pedro. O que o fez ficar foi dizer assim, Senhor, eu sei que só tu tens as palavras de vida eterna. Se nós andamos atrás do Senhor por causa daquilo que Ele nos pode dar, vai haver um dia que o Senhor nos pede para pagar determinado preço. E a gente diz assim, eu vou voltar para a minha casa, vou fazer a minha vida, porque as tuas palavras são muito difíceis. A palavra de Deus, ela é vida, ela é graça, ela é poder, ela é tudo o que a gente precisa. Mas nós precisamos de a viver completamente. Não sei quantos de vocês já montaram móveis do IKEA. Irmãos, se a gente pula um parafuso, o que é que acontece? A gente pensa assim, mandaram um parafuso a mais. Eu acho que eles mandaram, olha, há uns que estão a rir e a dizer, Senhor, mandaram umas coisinhas a mais. Quando a gente chega a meio do percurso, nós sabemos que temos que desmanchar. Quantos é que já desmancharam coisas? Irmãos, se armários do IKEA, nós precisamos de retroceder para recomeçar, a nossa vida, se eu pulo coisas em Deus, é muito fácil nós dizermos o justo viverá pela fé. E eu te pergunto, mas quantas das vezes tu não fazes decisões em cima de circunstâncias? O justo vive pela... Mas quantas das vezes discípulos não tomam decisões por causa das emoções deles?
por causa das circunstâncias. E quando nós fazemos isso, se um armário do IKEA dá muito trabalho recomeçar, a vida dá muito mais. São coisas que é tempo que a gente perdeu, é anos que nós perdemos, é sonhos que já não dá para pegar, porque já o tempo passou. Então nós precisamos de, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. A Esther, para quem não sabe, está a tirar um curso de missão lá, está a escola missionária lá na Itália, e na semana passada quem lhe estava a dar aulas era só líderes e pastores das portas abertas, pessoas que trabalham nos países em que há perseguição por seres cristão. E ela estava a dizer, mãe, eles vivem outro nível. Porque na realidade, nós aqui ocidentais estamos a ser crentes para ter um grupinho de amigos, para ver o que é que Deus me vai abençoar, para ver se Ele me dá um carro novo, porque há gente que pensa que Jesus morreu para tu teres uma promoção no trabalho. Então, as pessoas estão nisso. Quando a gente aceita o Senhor Jesus no Iraque, a nossa vida não vai melhorar, vai piorar. A gente deixa de ter casa e vai morar para a prisão. Mas continuamos a dizer, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. E eu quero conseguir passar a salvação para o meu colega de prisão sem ser açoitado mais uma vez esta noite. É outro nível. E a gente precisa de deixar de ser kikis e mimimis e passar para outro nível. O Senhor Jesus não veio para que a tua vida melhorasse. Ele veio para que te desse vida eterna. E que a paz dele excedesse tudo e mais alguma coisa. Que o amor dele excedesse tudo e mais alguma coisa. E nós vamos ser abençoados muito. Se o nosso coração estiver no lugar certo. Se o nosso coração estiver no lugar certo, a nossa vida vai ser uma bênção. Quer a gente viva num palácio, quer a gente vá para a prisão um dia. Se o nosso coração estiver no lugar certo, a gente vai continuar agarrado ao Senhor e dizer, Senhor, eu posso ter perdido casa, posso ter perdido carro, mas só tu tens as palavras de vida eterna. E nós não te vamos abandonar, Senhor. Então nós precisamos de ter este coração. Mas isso é muito difícil. Quando nós andamos com Jesus, Ele diz, não te preocupes, porque eu estou contigo. O Espírito Santo é a nossa força, o Espírito Santo é a nossa fortaleza. A gente cantou, Tu és a minha âncora, Tu és a minha esperança. Eu não temerei. E nós precisamos de deixar só de cantar e começar a viver isso. Eu não temerei. Outra coisa que os discípulos caíram no erro, os seus pedidos infantis. Houve aqui 2 deles, Tiago e João, chegaram a Jesus e dizer, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E Jesus perguntou, o que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Irmãos, nós às vezes somos tão patetas nos nossos pedidos para com Deus. A gente pede coisas tão... E Jesus diz, meu Deus, tu não sabes o que é que estás a pedir. E nós precisamos... Há coisas que nós dizemos assim, Senhor, eu quero casar com um homem de Deus. Cuidado. Se tu não fores uma mulher de Deus, um homem de Deus nunca vai olhar para ti. Senhor, eu quero casar com uma mulher de Deus. Isso não é assim. Se ela é mulher de Deus e tu não fores homem de Deus, ela nunca vai olhar para ti. A gente não baixa o nível. A gente encontra aquele que está ao nosso nível. A gente faz pedidos para Deus e Ele diz, tu não sabes o que é que estás a pedir, isso és tu que tens que fazer, és tu que... Senhor, enche-me do Espírito Santo. É o Deus que nos enche do Espírito Santo ou a ordem é enchei-vos do Espírito Santo? Então a necessidade é nossa. A ação é nossa, a atitude é nossa, é um passo nosso de fé. Então o Senhor está sempre a dizer assim, cuidado, olha o que tu estás a pedir, olha o que tu estás a pedir. Senhor, eu preciso de mais amigos. Irmãos, os amigos não se tiram de uma pereira ou de uma macieira, os amigos constroem-se. Se tu não souberes ser amigo, as pessoas não vão ser tuas amigas.
Se tu não souberes abraçar, as pessoas não te vão abraçar. Se tu não perguntares como é que a pessoa está, ela não te vai perguntar como é que tu estás. E o Senhor Jesus diz assim, deixem de fazer pedidos que não têm nada a ver. Não tem a ver com o que eu posso fazer, é o que vocês podem fazer. Então nós precisamos, e depois ficamos com aquele, Senhor, deixa-me sentar ao lado do trono. É tão irrisório, é tão infantil. Olha só o que é que Tiago escreveu. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Mas quando nós amamos o Senhor Jesus e quando nós guardamos os seus mandamentos, Jesus disse o seguinte, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se nós amamos a Deus, os nossos pedidos vão estar debaixo da vontade de Deus. Porquê é que este pedido era infantil? Porque o Senhor disse assim, eu quero que vocês aprendam comigo a servir. E o pedido foi infantil porque eles disseram assim, eu quero sentar-me ao lado do trono. Há muita gente que quer pregar, mas nunca levou uma pessoa para Cristo. Há anos que não leva um para Cristo. Há anos que não ora com ninguém. Mas diz ao Senhor, Senhor, eu quero um ministério de milhares. Eu quero encher estádios. Não é uma coisa absurda. Mas o ministério que o Senhor tem para mim é para muitos. É para falar para muitos. Se a gente não fala para um, se a gente não cuida de um, como é que a gente vai querer ter muitos? E o Senhor diz, vocês têm que crescer. Vocês têm que construir, vocês têm que edificar. Outra coisa que aconteceu logo a seguir é os conflitos interpessoais. E aqui é muito interessante. Os outros 10 discípulos ficaram a saber que João e Tiago tinham pedido um lugar especial. Agora é o seguinte, o facto de eles terem ficado com dor de cotovelo, porque aqueles dois foram pedir um lugar especial, é porque na alma eles não estavam curados. Porque quando as pessoas fazem pedidos infantis e tu estás bem com Deus, tu sabes que Jesus já falou com eles. Jesus já tinha falado com eles. Já tinha dito assim, vocês não sabeis o que estão a pedir. Jesus já tinha falado com eles e disse, meu irmão, meu amigo, tu não sabes o que é que estás a pedir. Os outros 10 ficaram muito comichosos. Porquê? Porque pensaram assim, mas quem são eles para pensar que são superiores a mim? Irmãos, gente curada não pensa, vive. O que os outros pedem, o que os outros querem, tipo assim, Jesus já tinha tratado com eles, sim ou sim? Jesus dizia, vocês não sabem o que é. Mas os outros 10 quiseram entrar no barulho também, quiseram ajudar Deus. Eu vou lá, né? Vou-lhes bater na cara, não sei o quê. E Jesus teve que resolver aquilo. Então, ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob domínio. Sobre eles os seus maiorais exercem tal autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queres sentar num trono? Serve. Tipo assim, Jesus estava a dizer assim, irmãos, não é dessa maneira. Ele estava a dizer assim, vocês viram uma coisa ao contrário, vocês estão preocupados em sentar-se em lugares majestosos, mas comecem a servir. E vocês sabem que se a gente ler Apocalipse, de alguma maneira, João e Tiago estão num lugar de evidência. Em Apocalipse fala dos 24 anciãos. Quantos já leram os 24 anciãos? Então, para muitos teólogos, dos 24 anciãos, 12 são do Velho Testamento, 12 são do Novo. Há quem diga que os 12 anciãos do Velho Testamento serão os 12 patriarcas, Abraão, Isaac, Noé, alguns dos grandes. Há quem diga que serão os 12 filhos de Jacó. Do Novo Testamento, eles dizem os 12 anciãos são os discípulos mais Paulo. Então eles vão ter um lugarzinho diferente ou não? Se for o que os teólogos que estudam o Apocalipse dizem. Vão ter um lugarzinho diferente ou não? Sim, mas porquê?
porque serviram, porque foram atrás de Jesus e porque todos eles morreram apedrejados, crucificados, degolados. Só João é que morreu de velhice, mas coitado, dentro da prisão. Também não foi assim nada de esplendoroso. Quando a gente serve, Deus diz, fica tranquilo, continua a servir. Não fiques a pensar no galardão, não fiques a pensar na honra, não fiques a pensar no elogio, não fiques a pensar nos lugares da frente. Não era como Jesus estava a dizer, vocês querem muito é aparecer. Esquece isso. E eles vão ter um lugar. A palavra de Deus diz que nós vamos receber galardão por todas as palavras e por todas as ações que fizemos. E ele diz, se derem um copinho de água a um destas crianças em meu nome, isso não será esquecido. Então nós vamos ter galardão. Mas não é por causa, porque eu quero mais joias na coroa, porque eu quero um lugar melhor, porque eu quero uma casa maior do que... Não, é porque nós estamos a servir uns aos outros. Isso é ser discípulo. Nós servindo, podes ter a certeza de que o resto virá. Diz assim em João, Jesus falou, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que a gente faz um casamento feliz? É quando o homem ama a esposa como Cristo amou a igreja. E é quando a esposa ama o esposo como igreja. Amando, trabalhando juntos, não vendo quem é que manda aqui, quem é que não sei quê, quem é que... Não, é nesta cooperação do amor que os nossos filhos crescem dizendo, eu quero o mesmo Deus que os meus pais têm. Eu quero viver a mesma fé, a mesma graça, a mesma harmonia que os meus pais têm. Quando há amor. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sabem, a gente às vezes está tão preocupado no eu tenho razão, eu é que sei, não sei. Desvaloriza, sabe? Desvaloriza, passa à frente, apaga com a borracha, vamos continuar. É tão mais fácil viver assim. Outra coisa que os discípulos tiveram que lutar contra, tiveram dúvidas por causa das dificuldades. João Batista, que conhecia Jesus desde pequenino, que viveu com Jesus durante um tempo. Historicamente não se fala muito, mas Jesus, ele aprendeu coisas com João Batista também. Então, teve ali, e quando foi para a prisão, ele duvidou. Será que Jesus é mesmo quem disse que era? Mas Jesus não disse. Quando João Batista batizou Jesus, uma voz falou do céu. Foi ou não foi? João Batista sentiu no seu interior. Foi João Batista que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira. Não foi Jesus que disse que era o Cordeiro de Deus, foi o próprio João Batista cheio do Espírito Santo, cheio de revelação. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os céus se abriram, ouviu-se uma voz, eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A pomba desceu, foi um clarão e de repente João Batista vê-se na prisão. E ele pensa, espera lá, será que era mesmo ele? Não é estranho? Mas nós às vezes temos a certeza que Deus nos falou, Deus nos chamou, Deus nos colocou, Deus está conosco, Deus nos deu a promessa. E na altura da dificuldade a gente diz, Maria, faz as malas, a gente vai voltar para casa. A gente tem a certeza que o Senhor estava lá no dia do nosso casamento a abençoar-nos, os pastores abençoaram, as alianças foram trocadas, os votos foram ditos. E no dia da dificuldade, que asneira é que eu fiz? Deus não estava comigo e deixou-me enganar. É ou não é? Na montanha é fácil ser discípulo. Mas eu quero dizer uma coisa, o Senhor está contigo no vale. E é as tuas decisões que tu fazes no vale que te fazem subir a montanha ou morrer no vale. Na montanha é fácil ser crente. A glória do Senhor está ali. Na montanha há festa, há glória. Deus passa, Deus fala. Os inimigos estão lá embaixo, a gente vê-os de longe, pequenininhos. Onde é que a gente tem que saber se somos discípulos ou não?
no vale. E é nessa altura que a gente tem que fazer uma decisão. Ou eu estou a brincar de ser crente, ou eu vou continuar a marchar. Porque no vale da sombra da morte a gente anda. E há muita gente que morre lá. Discípulos. João Batista, ele teve dúvidas. Aonde? No dia do batismo do Senhor Jesus? Na montanha? Aonde é que ele teve dúvidas? Na prisão. E ele disse, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, ouviu falar das obras. Alguém disse, está a acontecer milagres, mas ele não os estava a ver na vida dele. Os milagres estavam a acontecer aonde? Na vida dos outros. Deus estava a abençoar nas ruas e ele estava esquecido na prisão. E ele estava a dizer, quando é que Deus me dá uma oportunidade? Quando é que eu saio daqui? Então ele mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que é isto, achar no Senhor motivo de tropeço? É quando a gente se escandaliza do Senhor estar a fazer na vida dos outros e não está a fazer na nossa. É quando as portas se abrem para os outros e a porta não está aberta para nós. É quando só vemos o vale e não conseguimos ver mais nada. E a gente pensa assim, Senhor, na altura das dificuldades é que a gente vê se somos realmente discípulos. Nós temos que continuar a andar. E nós não passamos por dificuldade nenhuma. Nenhuma. Nada. Comparado a que tantos irmãos nossos... Há 2 semanas atrás, na salinha das crianças, eles estavam a orar pela igreja perseguida. Foi à aula... Foi na semana passada? Ou foi há 2 semanas? Eles estavam eles assim, mas então Pedro e João oraram, a pessoa ficou curada e eles foram presos. Mas isso está errado. Eu disse assim, mas isso acontece ainda hoje, a gente vai ter que continuar a orar, porque há irmãos nossos que ainda estão... Eles estavam tão chateados, eles oraram com tanta fé lá em cima, tipo assim, isso não está certo. Nem orar pela igreja perseguida. Quanto mais tu orares pela igreja perseguida, menos vais-te lembrar da coceira que tens no dedo mindinho do pé. É ou não é? É mesmo. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz... mas tenho tido tantas lutas. Boa! Estás a perseverar, estás-te a manter, estás-te a fortalecer, as costas estão mais largas, os músculos estão mais rijos. Em frente. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Perseverança tem que ter ação. Aquela coisa de acordar com perseverança para a dieta e às 4 da tarde abrir o frigorífico e comer tudo que está lá dentro, não há dieta que aguente. Há pessoas que na vida cristã é como a dieta. Começam de manhã, às 4 da tarde, dá-lhes a fome, desistem de tudo. Mas a perseverança tem que ser completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Sabem o que é que Deus nos está a ensinar aqui? Que a nossa falta de perseverança demonstra que nós ainda precisamos de ser mais tratados por Deus, sermos mais íntegros no nosso caráter, na nossa firmeza, na nossa fé. Sabem? Uma das coisas que acontece às vezes nos casais é eles falarem de divórcio. Quando um casal fala de divórcio, eles não estão a ser íntegros, porque eles estão a dizer, no dia do voto, eu menti. Ninguém pode confiar na minha palavra. Um casamento feliz não é um casamento que vive na montanha. É um casamento que, quando passa pelo vale, um olha para o outro e diz, vamos juntos, vamos. Perseverantes, sempre.
Está fácil? Não, está difícil. Querias-me bater? Queria. Mas a gente vai continuar na... Sabe? Eu não é? Quantos casais é que já... Não é? Tipo... Ok. Então nós precisamos disso. Outra coisa que nós precisamos ter cuidado é quando nós temos necessidade constante de que haja provas, de que haja milagres, de que eu saiba que a pessoa está comigo, de que Deus está comigo, de que as coisas... Sabem aquela coisa sempre de dá-me mais, dá mais, que a palavra de Deus em Provérbios até fala que há sanguessuga, que nada é o suficiente, estamos sempre a sugar. Deus está sempre a resolver problemas, Deus está sempre connosco, a sua benignidade, as suas misericórdias são diárias, mas a gente está sempre, quer mais, quer mais, quer... Calma! Olhem só, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Isto foi no dia a seguir a uma multiplicação de pães e de peixes. Todos conhecem esse milagre? Havia poucos peixinhos, poucos pães. Jesus orou, fez uma multiplicação e o pessoal disse assim: ainda bem que no Lidl as coisas estão à hora da morte e agora já não preciso ir comprar nada no Lidl, o Senhor já tem aqui, né, um banquete. Eles comeram, enfardaram-se, sobrou comida. E o que é que eles fizeram? No outro dia de manhã apareceram e Jesus não estava lá. E eles pensaram: epá, antes de ir ao supermercado vamos ver se encontramos Jesus de novo. Foi um bocado assim. E eles então foram para a outra margem e encontraram Jesus. E eles disseram: pronto, está tudo feito. Só que Jesus diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus estava a dizer: epá, vocês não querem ouvir a minha palavra, vocês querem ver coisas majestosas. E vocês estão atrás de mim pelas coisinhas do dia-a-dia. Senhor, paga-me as contas, tenho uma renda para pagar, preciso de mudar de casa até o final do mês, aumenta o meu salário. O que esta multidão foi atrás de Jesus foi pelas mesmas coisas que a gente vai atrás dele. Sim ou sim? Sim. Então é engraçado, passaram-se 2000 anos e continuamos todos a fazer o mesmo, certo? É tudo farinha do mesmo saco. Então, quantos aqui já pediram ao Senhor: Senhor, ajuda-me a pagar as contas? Senhor, ajuda-me a encontrar uma casa? Senhor, o azeite está tão caro. Né? Né? O azeite está ao preço do azeite no Brasil. Né? Tipo assim, tá. Então, tipo assim, a gente vai ao Senhor e o Senhor começa a dizer assim: vocês estão atrás de mim pelas coisas que parecem. E depois, eles perguntaram, depois a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então, como o Senhor disse que eles estavam confirmados com o seu selo, eles assim: então como é que nós vamos fazer as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi... Porque nós às vezes, então o que é que eu posso fazer? Né? O que é que eu vou fazer? Então, E Jesus está a dizer assim: antes de tudo, tu tens que crer. E este crer, que eu já falei várias vezes aqui, é diferente de acreditar. A palavra original de crer é a mesma que diz: crer é acreditar e obedecer. Eu acredito e por isso obedeço. Não é um crer contemplativo de eu acredito sim, mas alguém que faça alguma coisa. Então, se tu creres naquele que por ele foi enviado, então Jesus estava a dizer: se vocês crerem em mim, vocês farão obras, vocês farão coisas, vocês viverão aventuras, vai ser maravilhoso. E eles então perguntaram: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Como é que é? Vocês ontem viram multiplicar pão e peixe e agora perguntam-me quais são os meus feitos. Quantos aqui já tiveram orações respondidas? Quantos é que às vezes ainda têm a audácia de perguntar ao Senhor: Senhor, prova que gostas de mim?
prova, Senhor, que ainda estás comigo. Prova, faz qualquer coisa por mim, porque eu vejo... Irmãos, no dia a seguir, eles disseram assim, quais são os teus feitos para que a gente consiga acreditar em ti? Não dá vontade de pegar numa pedra? Dá ou não dá? Dá. Mas quantas das vezes é que nós somos iguais? O Senhor já fez tanta coisa por nós. O Senhor já utilizou tantos irmãos para nos abençoar. E de um dia para o outro, a gente diz, falta aqui uma bençãozinha para eu acreditar por completo. É tão triste. É sério, mas é triste. E a gente fica assim a pensar, será que é? Sabem? A gente precisa de crer mais, descansar mais, preocupar menos, comparar menos, olhar mais para cima e menos para os lados. Outra coisa, a ganância. A ganância faz perder discípulos. E o mais conhecido é Judas Iscariotes. Indo ter com os principais sacerdotes, propôs que me quereis dar e eu vos-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E tu pensas, mas eu não vou fazer, isso eu não faço. Mas quantas vezes a gente quebra princípios bíblicos para ganhar 30 moedas de prata? Porque o Senhor e a palavra são um. No primeiro capítulo de João, diz o Senhor é a palavra e a palavra estava com Deus. Quando eu quebro um princípio da palavra, eu quebro relacionamento com Deus. Quantas vezes a gente não faz coisa errada para ganhar 30 moedas? Irmãos, eu já vi crentes não pagarem o estacionamento para pouparem 50 cêntimos. Vão-me dizer que eles não vendiam Jesus por 30 moedas de prata? Se tu por 50 cêntimos furas regras. E depois ficaram muito zangados, porque passou lá a coisinha. Mas era só 10 minutos. Então pagavas 10 minutos. Tenho eu com isso. Conheci um crente que era muito parecido com o filho. O passe do comboio era o mesmo. A fotografia... E depois diz, Senhor, eu acredito que tu me vais ajudar. Mentira! Ele está a utilizar o passe do filho, porque são muito parecidos. Mas eu por 30 moedas nunca faria uma coisa dessas. Tu fazes por 50 cêntimos. Então a gente tem... A ganância faz-nos afastar de Deus e muito. A gente faz coisa errada. Senhor, pastor, Deus abençoou-me, consegui encontrar uma pessoa, vai-me fazer uns documentos assim mais rápidos. O Senhor abençoou, não, o diabo está a oferecer e tu aceitaste a maçã envenenada. Sabem? Então é assim, a ganância, a gente perde o caminho por causa dela. Outro... diz assim em 1 Timóteo, ora os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Quantas decisões por causa de dinheiro a gente tomou antes de orar? Algumas. Outro, autossuficiência. Aqui é quando Jesus avisa, esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram, Jesus estava a avisar, cuidado que hoje... E Pedro disse, fica tranquilo, eu não.
Os outros têm uma carne fraca, mas eu sei, a minha é forte. Pois é. Né? Tipo assim, nós, muitas das vezes alguém está-nos a querer dizer cuidado, não sei o quê. Não, deixa estar, que eu sempre fiz assim. Eu sei como é que é. Eu não sei o quê. Eu patatá, eu patati, eu pataclá. O que é que acontece? É ou não é? Então nós precisamos de ter muito cuidado. Se há alertas, ouve-os. Diz assim Salmos 18: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. E Paulo diz: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não confies tanto em ti. Confia no Espírito Santo que habita em ti. Sabem? A carne é igual para No outro dia estava a dizer, é mais fácil a mulher ser fiel do que o homem. E eu disse, desculpa menina, mas as hormonas andam a saltitar na vida de todos. Há aqui alguém que não tem hormonas? Eu nem. Não é porque nós somos mulheres, não, eu posso andar à vontade que eu sei que eu vou aguentar bem. Não. Nós temos que estar sempre alerta. Para uma adolescente, uma jovem, casar virgem, é tão difícil quanto um homem casar virgem. Ou para as meninas aqui foi fácil? Então nós precisamos de nos alertar. Há lugares que nós não podemos ir porque não temos força. Há lutas que a gente não pode fazer porque ainda não estamos preparados. Não, eu aqui... Nós precisamos de, confiar no Espírito Santo, sermos guiados por Ele. E depois de Jesus ter dito uma coisa daquelas, nós sabemos que Pedro estava pela força dele. Porque quando Jesus disse, vamos orar, Pedro foi dormir. Falta de oração. A casa está a cair. E tu dizes assim, mas eu ando muito cansado por causa do trabalho, não dá nem para fazer devocional. Não dá nem para orar. E depois temos uma frase muito bonita. Estou muito cansado, não dá para orar. Deus compreende. Compreende Deus e o diabo. E o diabo diz, é hoje. É hoje. Porquê? Porque o guerreiro estava muito cansado e precisava de dormir. Marmanjo. A guerreira estava muito cansada, mas tinha louça para lavar. E então, por causa disso, o que é que ela não fez? Não orou. Meninas, até quando a gente lava a louça pode falar com Deus. Não, mas eu estava a pensar aqui nos meus problemas. Então deixa de pensar nos teus problemas e vai orar. Ora no trânsito. Ora a lavar a louça. Ora no trabalho. Orai sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses, diz orai sem cessar. E a palavra de Deus ainda nos ensina como é que nós não ficamos preocupados. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, mas já com ações de graças. Estás preocupado? Vai orar. Mas eu estou muito preocupado. Vai orar. Mas eu não consigo. Vai orar. Sabes? Em vez de ficar a pensar no problema, entrega o problema a Deus que Ele vai resolver. A pastora não sabe os problemas que eu tenho. Está bem, não preciso. Quem precisa de saber os teus problemas, quem é? Exatamente. Eu não posso resolver, mas quem é que pode resolver? Então a gente precisa de... Isto são discípulos. Não estamos a falar de pessoas que conheceram o Senhor Jesus agora. São pessoas que andavam com Ele há 3 anos. Filipenses, quando Paulo tinha fundado a igreja. Tinha tido um ótimo fundador. Tinham raízes, conheciam a palavra. E ele teve que dizer assim, não andem preocupados. Entreguem as coisas a Deus. Outra coisa, usar as armas erradas. Quando vier, Pedro tinha dormido, né? Estava cansado. Tinha comido mais ao jantar, precisou de dormir à noite.
E quando vieram para prender Jesus, ele pega na espada e corta a orelha a um dos soldados que vinha, um servo do sumo sacerdote. E Jesus disse-lhe assim, está aí no finalzinho. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, à espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Irmãos, quando a gente vai com as armas erradas, a gente morre pelas armas erradas. Se a nossa arma que nós estamos a usar é falta de perdão, porque eu é que tenho razão. Quem luta pela arma, pela espada, vai morrer pela... A falta de perdão mata quem? Quem não perdoa. Se eu utilizo a minha língua para ferir outros, para dizer mal de outros, qual vai ser a arma que vai ser usada contra mim? A língua de outros. Porque Jesus não disse quem usa a espada morre pela espada. E Jesus diz assim: não te preocupes, porque se eu basta chamar que venham logo legiões de anjos. E nós muitas das vezes estamos a tentar tratar das coisas em vez de colocá-las diante de Deus. Eu uma vez, quando eu trabalhava no banco, na altura da divisão de lucros, eu recebi menos do que devia. Porque havia lá uma senhora que não ia muito com a minha cara e ela baixou uma nota. Eu sabia que a minha nota era boa e ela baixou uma nota. E o meu chefe disse logo assim: vai falar com o presidente. Vai lá, fala, porque eu já tinha trabalhado como secretária do presidente, então eu tinha acesso ao presidente. Vai falar já com o presidente, porque ele conhece-te e não sei o quê. Eu disse: não, fica tranquilo, eu vou orar. Ele achou aquilo: tu és uma parva, não é? Pronto, eu vou falar com uma malta que não era crente. Tu és uma parva, vais orar. Eu, se fosse a ti, ia lá acima, falava. Eu disse: não, fica tranquilo. Em 6 meses ela foi demitida. Isto não quer dizer que vai acontecer sempre assim. Mas há coisas que ou eu acredito que não é pela espada. O Senhor está no controle da minha vida. Ele vai cuidar de mim. A gente às vezes está a tentar lutar com as pessoas e Deus diz: coloca nas minhas mãos, eu vou tratar do assunto. E a gente anda a pular de galho em galho, a tentar solucionar coisas, e Deus diz: calma, vamos orar, vem falar comigo, entrega a mim o teu problema. Então nós precisamos de usar as armas certas. Deus diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Irmãos, uma das coisas que as potestades mais atacam nem é nas nossas emoções e na nossa mente. As pessoas são destruídas pelos pensamentos que alimentam. As pessoas são destruídas pelas emoções que alimentam. E o diabo é exímio a contar mentiras. Quem é que sabe que ele é o pai da mentira? Ele conta tão bem, que até nós, às vezes, acreditamos. Por isso é que Deus diz: não é contra carne ou sangue, porque há muitas batalhas que a gente vence só porque muda aqui dentro. Quantos é que já viram que por fora não mudou nada, o que alterou foi aqui dentro? É ou não é? O aqui dentro. E a palavra de Deus diz que o inimigo está sempre a tirar setas para a nossa mente. Por isso é que ele diz: a tua luta não é contra carne. E muitas das vezes a gente começa a lutar contra os demónios que estão na vida dos outros, porque eles fazem: eu vou expulsar o demónio daquele porque ele está carregadinho. Porque a gente pensa: estão-me a atacar a mim, não vou diretamente contra carne ou sangue, mas vou contra os demónios que estão sobre aquela vida que me está a fazer mal. É ou não é?
Mas às vezes o problema, os demónios não estão na outra vida para a outra vida de fazer mal. Os demónios estão a saber direitinho os pensamentos que estão a tirar aqui dentro, e é contra estas potestades que estão a fazer tiro ao alvo que a gente tem que... Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos destruir fortalezas na mente, coisas que a gente foi construindo. E Deus diz, precisas urgentemente de revestir-te de toda a armadura de Deus para conseguires resistir e vencer. E por fim, outra coisa que os discípulos têm que ter cuidado, não se devem sentar no lugar errado. Toda a gente diz isto, mas as tuas amizades definem onde é que tu vais estar daqui a 5 anos. As tuas amizades definem até quem um dia tu vais escolher com quem casar. É ou não é? A gente normalmente descobre o nosso companheiro de vida no meio das nossas amizades. As nossas amizades definem, às vezes, até o sucesso da nossa empresa, onde nós trabalhamos. Muitas das vezes aquilo que a gente trabalha tem a ver com as relações que nós temos que nos vão ajudar ou não. Na vida cristã é a mesma coisa, a nossa vida. A gente tem que ver com quem é que eu me sento à mesa. E Pedro sentou-se no lugar errado. Deus já tinha dito, cuidado, vocês hoje vais-me negar. Cuidado que tu não dormiste. Cuidado que tu estás a usar as armas erradas. E onde é que o marmanjo se senta? E foi de mal a pior, porque olha, estava Pedro sentado fora no pátio, aproximou-se uma criada e lhe disse, também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Portanto, ele na primeira vez ele só disse assim, não te estou a compreender, não faço a mínima ideia do que tu estás a falar. Saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus o Nazareno, mas ele agora negou com juramento. Agora ele não disse que não estava a perceber, ele agora disse, eu não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Ele agora não só jurou, como ele... O que é praquejar? É dizer palavrões, bom português. Ele começou a dizer palavrões e a jurar. Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, da mesma maneira, sabem como... O salmista escreve, um abismo chama outro abismo. Quando a gente começa mal, parece que as amizades vão cada vez ficando piores, os relacionamentos são mais... Eu costumo sempre dizer, ninguém começa por injetar heroína, começa tudo a fumar maconha. A gente trabalhou durante muitos anos, nunca ninguém me disse eu comecei logo a injetar heroína. Não, eles começavam com outras coisinhas. A pessoa não começa logo a ser violenta. Ela começa normalmente com palavras violentas e depois passa para outro tipo de violência. A pessoa não começa por roubar o patrão levando-lhe os ficheiros de clientes. Normalmente ela começa por tirar moedinhas da caixa. E a coisa vai crescendo. É ou não é? Eu não fui apanhada agora, vou tentar um bocadinho mais fundo. A gente não começa por atrasar 1 hora. A gente chega atrasado 5 minutos. Ninguém chateou, a gente chega 10 minutos atrasado. Ninguém chateou, a gente falta ao trabalho e vê se... Repararam na nossa ausência. Há a pessoa que falta ao trabalho e diz, Senhor, que ninguém repare que eu não fui lá hoje. Então, é a mesma coisa. O que é que a palavra de Deus diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite.
E aqui o salmista também fala, no conselho dos ímpios, ele está a dizer assim, olha, não ouças conselho de quem não segue a Cristo. Quando nós abrimos a boca para mostrarmos os nossos problemas a pessoas que não são cristãs, quais são os conselhos que elas... Se eu te digo que tenho um problema no casamento, eles dizem, separa. Se eu digo que a coisa está difícil no trabalho, ele diz, não passes fatura que é para não teres que pagar imposto. É ou não é? Se a gente diz que está a precisar de um documento, ele diz assim, eu tenho um amigo. É ou não é? Tudo assim. O conselho dos ímpios, ele leva-nos a começar a esquecer que conhecemos Jesus. E ele diz, não te detenhas no caminho dos pecadores. Porquê? Porque as más companhias, não é? Levam-nos, não é? A largar os bons costumes. Então, e a palavra de Deus depois ela até fala, cuidado com os que escarnecem. E ser escarnecedor não quer dizer que não seja crente. Há pessoas que são crentes, mas que estão sempre a criticar, a escarnecer, a deitar abaixo a nossa fé. Então, há pessoas que são crentes, que têm pena que tu tenhas mais fé que elas. E elas acabam por dizer que a tua fé é muito infantil. Nunca receberam banhos de água fria de alguém que acha que estás-te a armar em super-herói porque estás a acreditar em qualquer coisa? Não? Sou só eu. E a gente pensa assim, meu Deus, esta pessoa é crente. A gente está-lhe a dizer que é possível, que Deus está connosco. E ela, mas não tem da minha vida. Mas não sei o quê. Mas... Então nós precisamos de ter cuidado com onde é que nos... Isto não quer dizer que a gente não fale com as pessoas. Mas aqui ele está a dizer, não te assentes com as pessoas. Principalmente no dia mau. Porque Pedro, se calhar, se fosse num outro dia, em que ele tivesse fortalecido, isto não acontecia. Mas isto foi depois de Deus lhe ter avisado, depois de ele não ter orado, depois de ele ter usado as armas erradas. E no dia mau em que Jesus estava a ser preso, em que as coisas estavam difíceis, ele foi e sentou-se onde não devia. E o que estava mau ficou pior. Então nós precisamos ter prazer na lei do Senhor. Prazer na lei do Senhor leva-nos ao primeiro ponto. Amar o que o Senhor diz. Porque o primeiro ponto que nós falámos hoje foi aqueles discípulos que largaram Jesus porque não gostaram das suas palavras, não gostaram dos seus ensinamentos. E Jesus perguntou aos outros, vocês também querem ir? E Pedro disse, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Sabem porquê que Pedro se arrependeu e voltou para Jesus? Porque apesar de no dia mau ele ter feito o que não devia, ele ainda olhava para Jesus e dizia, para onde vou eu? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Não interessa o que a gente às vezes faz, mas se nós continuarmos a dizer, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna, a gente consegue voltar ao ponto de origem e continuar a falar com Deus. Se tu tens a certeza que se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos falar e dizer, Senhor, para onde irei eu? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, sonda o meu coração, Senhor, para que eu não erre, para que eu não vire errado, para que eu não ouça o que não devo ouvir, para que eu não guarde no coração aquilo que eu não devo guardar, Senhor. Ó Senhor Jesus, que tu sejas sempre o meu primeiro, o meu tudo, o meu ar, a minha vida, Senhor, a minha força, o meu refúgio. Ó Senhor Jesus, porque não há outro como tu, Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a nós continuarmos a permanecer olhando para ti, Senhor, e dizendo nada mais importa, porque só tu tens as palavras de vida eterna. E eu vou ser teu discípulo até ao fim da minha vida, Senhor.
Eu vou ser teu discípulo até o meu último dia a caminhar nesta terra, Senhor. Eu vou ser teu discípulo, eu vou pagar o preço que for necessário, Senhor. Mas eu não vou duvidar, eu não vou cair, eu não vou desistir. Eu não vou virar as costas, Senhor. Eu vou continuar, Senhor. Ajuda-me, que o teu Espírito Santo me fortaleça, me alimente, me renova, me dê força para continuar a caminhar. Que eu continue a caminhar, se esteja na montanha ou esteja no deserto. Quer eu esteja a ver muitos milagres ou pareça que não, Senhor. Em todos os momentos que o meu coração continua a dizer para onde irei eu, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.